Eita, coisa linda é ter você, meu querido irmão, minha querida irmã, neste canal, edificando vidas para a salvação. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus te ama e eu também. Quero agradecer pelo carinho, quero agradecer por todos aí, irmãos, que têm nos abençoado, nos ajudado a fazer esse projeto, edificando vidas para a salvação. E nessa oportunidade eu queria falar um assunto muito pertinente, um assunto atual, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor e falar um assunto muito delicado, um assunto muito pertinente, atual nos dias que nós estamos vivendo, amados. É aí concernente medo da morte. Faço uma pergunta a você, meu querido irmão, minha querida irmã. Você aí você mesmo? Você tem medo da morte? Gostaria de fazer esta reflexão, falar profundo a sua vida, a sua alma, e talvez se você tenha medo, se você tenha um receio por alguma adversidade, situação que você guardou lá no íntimo da sua alma, o Senhor quer apaziguar, o Senhor quer tirar isso do seu coração. Aqueles que confiam no Senhor, amados, diz que serão como os montes de Sião, aleluia, como os montes de Sião, que nunca se abalam. Quantos entes queridos, familiares, amigos, colegas de trabalho, entes queridos, todas as pessoas, muitas pessoas partiram para a eternidade, deixando-nos lá no coração muitas saudades. A Bíblia diz, irmãos, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz assim: E como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então nós vemos que as Escrituras nos mostram que quando a pessoa parte desta vida, quando ela fecha os seus olhos nesta vida, ela é instantaneamente julgada. Ela é julgada pelos seus atos, pela sua vida aqui na terra. A sua obra, diz as Escrituras Sagradas. Então veja que é muito importante nós entendermos as Escrituras, porque a Bíblia diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Amados, a maioria das religiões em todo o mundo, são dezenas, centenas e milhares de religiões. Todas elas têm uma convicção, têm uma visão. Todas as religiões, as religiões do mundo todo têm esta visão, acreditam nisso, que existe um lugar de descanso e um lugar de tormento. Nós podemos ver nas Escrituras Sagradas, em Lucas capítulo 16, versículo 29, nós vamos ver uma história bastante interessante que nos trará à tona a realidade da morte do ser humano. Nós vamos ver ali que um rico que tinha tudo, ele era abastado, ele tinha riqueza, propriedades, ele tinha carros, ele tinha muitos escravos e empregados, e diz o texto que ele sempre estava ali se deliciando em banquetes, ele tinha roupas caríssimas, finas, não é? E ali ele só não tinha uma coisa, só uma: a fé em Deus. E a Bíblia diz que aquela pessoa que não tem fé, amados, ela não tem nada. Parece que ele tinha tudo, tinha riqueza, tinha bens, tinha propriedades, dinheiro, mas na verdade ele não tinha nada, porque ele não tinha fé. Porém há um outro personagem chamado Lázaro, que as Escrituras nos mostram que ele era um mendigo, ele não tinha nada. Diz o texto que ele sentia desejo de comer migalhas da mesa daquele rico. E diz o texto que os seus amigos eram os cães que lambiam suas feridas e lambiam ali as suas feridas, suas chagas, e ali então ele também veio a falecer.
Ele não tinha nada, irmãos, nada, mas ele tinha uma coisa: fé em Deus. Então, aconteceu de que o rico morreu e o Lázaro, o mendigo, também morreu. Diz o texto bíblico que Lázaro foi levado, transportado até a presença do Senhor, até um lugar de descanso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Até um lugar de paz, de descanso, onde nós conhecemos como paraíso. Oh, bendito é o nome do Senhor. Aparentemente ele não tinha nada, irmãos, mas na verdade ele tinha tudo. Ele tinha fé no Senhor. Porém, o rico que tinha tudo nesta vida, e a Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor. Tiago nos afirma que a nossa vida é como um vapor que sai da panela e some no ar e se desvanece. A tão grande brevidade da vida, nós precisamos entender isso. A nossa vida é muito passageira. Nós vemos que a morte não escolhe. Ela não escolhe pessoas. Rico, pobre, criança, adulto, jovem. A qualquer momento, irmão, tenha certeza. A certeza que você está vivo, nós possamos partir desta vida. Quero mostrar para o irmão nas Escrituras que quando você tem a fé, quando você acredita no Senhor, aleluia, louvado seja Deus, a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que quando nós temos a fé em Deus, nós passamos da morte para a vida, aleluias. Muitos estão vivendo, muitos estão dando-se em casamento, casando-se, muitos estão trabalhando, indo para lá, para colar e fazendo tantas coisas, porém essas pessoas estão mortas. O quê? Como assim? Talvez você possa aí pensar, me perguntar. Vou lhe explicar, irmão, preste muita atenção agora, muita mesmo, para que você entenda. É muito importante que você entenda isso. Quando vou pegar o exemplo do seu veículo, quando nós pegamos o nosso carro, o nosso veículo, nós queremos ir para um lugar. Então, nós entramos no veículo, nós vamos aonde nós quisermos. Ele nos conduz, ele nos leva. Ele somente é um instrumento para que nós possamos se locomover. Assim também é o nosso corpo físico. O nosso corpo físico, material, é somente um veículo para transportar a essência que está dentro dele, que é o quê? A nossa mente, que é o quê? O nosso espírito, nossa alma. Então aqui, neste momento, nós entendemos que o que realmente é a essência do homem é a parte espiritual. A Bíblia diz, o Senhor, Ele nos mostra que nós somos imagem e semelhança do Senhor. A imagem e semelhança é a parte interna. Então, se a pessoa, ela transita, ela vai para lá, para colar, ela casa-se, dá em casamento, ela trabalha, porém se ela não tiver algo que a Bíblia nos mostra, ela estará ainda permanecendo na morte. Aleluias, aleluias. A palavra do Senhor nos diz em Efésios capítulo 2, amados, que e nos vivificou, estando nós mortos em nossos pecados e ofensas. Veja que o texto é bem claro. Aquele que pode vivificar, aquele que pode dar vida, aquele que pode realmente fortalecer esta pessoa. Se essa pessoa não tiver Cristo, se não tiver o verdadeiro poder para o ressuscitar, infelizmente ele não pode, amados. Ele não pode ter vida em si mesmo. Nós vamos ver aqui em Romanos capítulo 10, versículo 9, que diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aleluia! Eu quero dizer, irmão, como nós podemos vivificar estando nós mortos em pecados e ofensas? Simplesmente recebendo a Cristo como Senhor, como Salvador das nossas vidas. Ele que vai nos vivificar. Como diz Efésios capítulo 2, e nos vivificou. Quem nos vivificou?
Cristo que venceu a morte, ressuscitou e agora ele está entronizado às alturas, e todo aquele que crê, todo aquele que acredita no Senhor, passa da morte para a vida. Ele não está mais morto em pecados e ofensas, porque Cristo pagou o preço na cruz do Calvário, aleluia. Este é o nosso Senhor, este é o Salvador, aquele que crê, irmão, que tem esperança, este verdadeiramente, aleluia, ele é mais do que vencedor. E tu vence os pensamentos, ele olha para as Escrituras e ele lembra que ele não está mais morto, mas ele está vivo em Deus. Escute, irmão, esse corpo nós deixaremos, este veículo chamado corpo físico, mas eu quero te dizer que ali quando aquele, escute, a Bíblia diz, quando aquele malfeitor ou aquele ladrão que estava na cruz com Cristo, ele disse assim para Jesus: olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, aleluia. E ali então Cristo vira para ele e diz: olha, ainda hoje estará comigo no paraíso, aleluia. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê, irmão? Porque aquele corpo físico que estava na cruz, ele ficaria ali porque era um veículo, mas internamente sua alma, seu espírito estaria com Deus, porque é a essência do homem, é a essência, é esta que precisa ser salva, meu irmão, é essa que precisa ser resgatada. Romanos capítulo 8 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Quando nós entendemos isso, irmão, glória a Deus, estará, irmão, toda essa angústia, todo esse medo da morte. Sabe por quê? Porque Cristo disse: aquele que crê em mim nunca morrerá. Aleluia, glória a Deus. Acredite nisso, irmão, receba isso no seu coração. Cristo disse: aquele que crê em mim nunca morrerá, mas passou da morte para a vida. Bendito é o nome do Senhor. E para nós finalizarmos essa palavra tão gloriosa, irmão, em Apocalipse, irmão, capítulo 21, versículo 4 nos diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Irmão, Deus limpará toda lágrima. Oh, irmão, quantas lágrimas, quantas tristezas, quantas dores, quantas percas, amados. Mas aqui o Senhor diz, amado, que Ele limpará toda lágrima da sua vida, aleluia. Ele limpará, não haverá mais morte, não haverá mais dor, só alegria e gozo na presença do Senhor. Acredite nisso, irmão. Se você crê, irmão, com certeza Deus vai te levantar, te fortalecer, aleluia. E em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal, eu repreendo toda obra, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, todo medo de morte. Sabe por quê, irmão? Porque quando você está em Jesus, quando Cristo está em você, você está vivo, você é mais do que vencedor, porque Cristo venceu por você e por mim. Bendito é o nome do Senhor. Oh, irmão, que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você gostou do conteúdo, amado, se inscreva-se no canal, também dando o seu like e aplicando as notificações. Nos ajude a estar fazendo essa obra, irmão, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você já sabe, irmão, Jesus te ama e eu também. Que Deus vos abençoe em Cristo, que o Senhor possa te abençoar e a toda a sua família. Que Deus te abençoe. Aqui fica edificando vidas para a salvação, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, Jesus.